Um mar azul profundo, um silêncio branco brilhante, ilhas a subir do horizonte. Estamos na Grécia, no coração do Mar Egeu. Situado na parte oriental do Mediterrâneo, o Mar Egeu separa agora a Grécia da Turquia, mas nos tempos antigos era um mar interior, unindo todos os países da região no dobro do mundo helenístico. Estendendo-se ao longo da costa turca, o Dodecaneso é o mais ao leste dos arquipélagos gregos e o mais cosmopolita. Romanos, bizantinos, genoveses, venezianos, cruzados, otomanos, cada uma destas nações que ocuparam estas ilhas deixou a sua marca, uma herança onde templos, igrejas e mesquitas se esfregam. Nos próximos dias, navegaremos pelo Mar Egeu para visitar estas ilhas e a sua história. Kos, a antiga cidade de Hipócrates. Kalymnos, o porto natal dos lendários mergulhadores de esponja, repleto de sua bela elegância clássica. Lindos e a sua Acrópole. E por fim, Rhodes, a poderosa cidade dos Cavaleiros de São João. Uma viagem pelo coração do Mar Egeu para descobrir o Dodecaneso, um arquipélago entre dois mundos. É verão. Rhodes, a capital do Dodecaneso, está cheia de turistas. Estes turistas modernos são muitas vezes os invasores são pacíficos, mas como todos aqueles que os precederam desde a antiga antiguidade, eles acabaram por transformar a vida da cidade. Restaurantes e lojas de lembranças feitas na China substituíram os vendedores de azeitonas, especiarias e roupas orientais. Como o resto do Mediterrâneo Oriental, Rhodes, situada nas rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, tem uma história marcada pela história.
É a ligação entre a cidade velha e a moderna. Dizem que aqui, na entrada do porto, flanqueada por um veado e uma veia, uma vez se ergueu o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas o verdadeiro símbolo de Rhodes é, acima de tudo, a cidade medieval construída entre 1306 e 1522 pela Ordem de São João de Jerusalém. Quando os cavaleiros de São João foram expulsos da Terra Santa e se refugiaram em Rhodes, eles começaram a reforçar as defesas da cidade para resistir à pressão dos otomanos que dominavam toda a região. Ao longo dos séculos, os cavaleiros gradualmente substituíram as muralhas bizantinas por fortes fortificações. Pontuados por torres e portões, eles cercam toda a cidade com o comprimento de mais de 4 quilômetros. Mas quem eram esses cavaleiros construtores? Era uma ordem de monges e cruzados militares que viviam em Jerusalém desde o século XI. No início, isto é, durante os séculos XI e XII, sua missão era cuidar dos peregrinos e dos peregrinos que visitavam Jerusalém. Depois, pouco a pouco, soldados cruzados se juntaram à ordem e ela se tornou uma organização militar, embora continuasse a cuidar dos doentes e, em particular, dos peregrinos. No centro da cidade fortificada está o Palácio do Grão-Mestre, uma imponente fortaleza com torres em cada canto. Quando os cavaleiros hospitalarios chegaram à ilha, assumiram o nome de Cavaleiros de Rhodes e escolheram um Grão-Mestre, o líder político e militar da ordem. Folque de Villaret, um cavaleiro francês, foi o primeiro Grão-Mestre. Em Rhodes havia 19 grão-mestres, mas apenas um deles era o grão-mestre. Os grandes mestres eram os cavaleiros do porto entre os séculos XIV e XVI. Eles vieram principalmente de 7 estados diferentes, 7 nações referidas como línguas. Havia Inglaterra, França, Espanha, Itália, Alemanha, Aragão e Castela. A Avenida dos Cavaleiros vai do porto até ao Palácio do Grão-Mestre. Está flanqueado por ambos os lados pelas pousadas, onde os cavaleiros de diferentes nacionalidades foram colocados. Construídas no século XIV em estilo gótico, as pousadas, com as suas fachadas adornadas com brasões, foram restauradas no início do século XX pelos italianos, assim como o Grande Mosteiro de Roma. Palácio do Mestre. O palácio era agora um palácio privado, mas desta vez foi restaurado no século XIV. Tens de imaginar Rhodes como uma cidade que podes ver num filme. Uma animada cidade medieval, com suas ruas cheias de lojas, com cavalos a saltar pelas ruelas estreitas. Havia uma população mista de uma variedade de culturas, muçulmanos, cristãos, latinos. Claro que havia certas partes da cidade onde o povo comum não podia ir, distritos reservados para os cavaleiros. Eles eram chamados de colacium, um termo latino. O povo comum vivia nas ruas. O povo comum vivia no Burgo, que é o distrito de negócios hoje. Esta era uma das cidades mais poderosas e ricas da época. O nosso dia em Rhodes está a chegar ao fim. As cores quentes do sol poente banham as paredes da fortaleza. E logo o sol desaparece atrás dos minaretes e torres das igrejas.
Ao amanhecer, saímos e deixamos Rhodes. O capitão da Viking Star colocou o nosso curso para norte em direção à nossa primeira parada, Nisiros. Este é o primeiro livro que eu escrevi, e é o primeiro livro que eu escrevi. Enquanto os passageiros estão descansando no convés, Poppy, a cozinheira, está preparando o almoço. Estou a fazer um pastel. É macarrão, carne moída e molho de tomate. Pus uma camada de macarrão, uma camada de carne moída com molho de tomate e uma camada de molho de bechamel. Depois tudo vai para o forno. Trabalho no Viking Star durante toda a temporada. É cansativo e estou longe de casa. Mas está tudo bem. Temos trabalho, é o que importa. Gosto muito do meu trabalho. Este é o primeiro livro que foi publicado em português, e é o primeiro livro que foi publicado em português. Estamos a aproximar-nos de Nisiros e em breve entraremos no pequeno porto de Mandrake.
Cerca de 1.000 pessoas vivem nesta ilha pacífica, uma das menores do Dodecaneso. Niziros é uma ilha vulcânica situada numa falha que vai de Milos a Santorini. Graças aos minerais no magma ejetados pelas sucessivas erupções, o solo é muito rico. A enorme caldeira que vemos aqui hoje é o resultado da violenta erupção de 1422, que destruiu a montanha de 1.400 metros de altura que estava no centro da ilha. Naquela altura, subimos as ruas estreitas e sinuosas para chegar à aldeia. Este oásis, perdido no meio do mar, tem todos os encantos que se podem desejar numa ilha. Poderão desfrutar de novo de cada dia. Mais uma vez, o capitão lança a âncora à luz do amanhecer. Enquanto a maioria dos passageiros ainda dormia, abalados pelo leve balanço do barco, seguimos rumo a Kalymnos, nossa próxima parada. Estamos agora na ilha, a praia está no Vale do Céu Azul. Não é isso. No século XIX, durante o domínio otomano, este porto era o lar da maior frota de barcos de pesca de esponja em todo o mar Egeu. Segundo referências feitas por Homero, a pesca com esponjas já existia há mais de 2.000 anos. No entanto, hoje em dia praticamente desapareceu de todas as ilhas gregas, exceto em Kalymnos, onde sobrevive graças ao comércio turístico. É assim que as esponjas se parecem quando os pescadores as trazem para nós.
E claro, ainda tem a raiz calcária dentro. No mar, a esponja é preta assim. Os mergulhadores raspam-nas do fundo e transformam-nas numa esponja. Depois, eles os levam para cima para este. Para matar todos os micro-organismos que vivem na esponja. Não se esqueça que a esponja é um organismo vivo. Foi muito difícil para os homens quando eles foram para o mar. Eles deixariam as suas famílias para trás. E assim eles iam para o mar. Nós começamos a fazer um trabalho difícil, pescar com esponjas. Quero dizer, os mergulhadores principalmente. Partiríamos daqui e dirigíamos-nos para as ilhas entre a África e a Grécia. E dependendo das condições, iríamos para a Líbia ou talvez para o Egito ou Tunísia. Às vezes chegávamos até as águas italianas. Dilé. O American Pronunciation Guide apresenta como pronunciar mergulhadores. Alguns mergulhadores traziam 200 quilos de esponjas, outros 100 quilos, e depois havia aqueles que só conseguiam 30 quilos. Agora, obviamente, o homem que trouxe menos ganhou menos dinheiro. Mas pior ainda, da próxima vez, ele teve muito mais dificuldade em ser contratado. Sim, foi um trabalho duro, isso é certo. E não gostávamos de estar longe das nossas famílias por tanto tempo. Tudo isso foi muito difícil, mas nós apenas nos esforçamos e fizemos porque nós mantivemos em mente que estávamos fazendo isso pela causa do povo. Era um bem comum para nós e para nossa ilha. A nossa ilha é bastante montanhosa. Não havia vales nem planícies. A superfície do mar é o nosso vale e o fundo do mar é o nosso jardim. Estamos de volta ao porto de Potia. O intenso calor do dia diminuiu. É hora dos ilhéus darem um passeio à noite pelo porto ou se encontrarem num café para tomar um copo de ouço. Não, é ouço. A bordo do Viking Star, a noite que começou com uma refeição de especialidades gregas preparada pela cozinheira Poppy continua com música.
E esta noite, não. Como de costume, o capitão sai do porto de Kalymnos muito cedo. Depois de 1 hora no mar, ele lança âncora em uma ilha deserta para o tradicional banho. Continuamos a nossa viagem. Atravessando o coração do Dodecaneso e dirigindo-se para Kos, a ilha mais próxima da costa turca. As fortificações que cercam a cidade de Kos testemunham o drama que se desenrolou aqui como em Rhodes entre os Cavaleiros de São João e o Império Otomano. Kos, esta pequena rocha que emergia da superfície do mar Egeu, como a maioria das ilhas do Dodecaneso, às vezes serviu de ligação entre Oriente e Ocidente e em outras de fronteira. Este dilema histórico não parece incomodar os turistas. A maioria deles vem à ilha para visitar a ilha. Talvez precisem aproveitar as praias e nadar nas águas quentes do mar Egeu. Kos, este mosaico notável de influência arquitetônica, é um lugar onde o mar Egeu é um lugar de grande interesse para os turistas. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. O terremoto de 1993 desenterrou magníficas ruínas antigas no meio das moradias modernas sem alma. Mas mais do que a beleza natural e a riqueza do seu patrimônio arquitetônico, Kos deve a sua fama a um homem que nasceu aqui no século VAC, Hipócrates, o pai de a medicina moderna. Aqui é a Praça da Árvore do Plano. Aqui temos a famosa Árvore de Planalto de Hipócrates. Dizem que ele ensinaria medicina e cuidaria das pessoas que precisavam. Ele também cuidava dos seus pacientes aqui à sombra desta árvore. Este é um sarcófago do período helenístico. Mais tarde foi reutilizado pelos turcos. Você pode notar a inscrição em árabe, que diz aproximadamente Eu Hasan Hasan Pasha, que foi o título do governador de Kos durante a ocupação turca, dar nova vida. Para o plátano de Hipócrates,
Podemos ver que, mesmo durante o período turco, eles acreditavam que esta era realmente a plântula de Hipócrates. É muito improvável que este plátano em particular tenha 2.400 anos. Mas o que é certo é que Hipócrates viveu e ensinou em Kos no século VAC. Até hoje, a árvore ainda é usada. É costume que os médicos tomem o juramento hipocrático, reafirmando os princípios estabelecidos há 2.500 anos. As pessoas que vinham para os templos aqui não eram apenas de Kos e das ilhas vizinhas, eles vieram de todo o mundo conhecido da época. O Asclepion era realmente muito famoso por causa de sua associação com Hipócrates e Porque, do tratamento que dispensaram aqui. Os pacientes eram de todas as classes sociais. Podem ser homens livres, mas também mulheres e até escravas. Quando o doente chegava, era recebido na entrada o propilon pelos asclepiotes, os sacerdotes do templo. Os asclepiotes, que eram os herdeiros dos asclepios, tinham o mesmo nome que os asclepios, como a nossa mitologia transmite. Os asclepiotes estabeleciam um diagnóstico preliminar e prescreviam uma dieta especial, hidroterapia. Eles prescreveram remédios de plantas e ervas e depois levaram os pacientes para os seus sala no andar de cima. Os asclepiotes foram os primeiros a chegar a Kos e foram tratados com uma dieta especial. E isto foi feito neste lugar em particular, o Asclepion, onde eu... Asclepios, o encanto das ruínas, faz magia conosco. Chegando ao último terraço do santuário, temos uma vista panorâmica das aldeias, dos olivais e, além disso, da costa turca que se estende claramente pelo horizonte. Voltando ao mar, juntamo-nos a um grupo de adoradores para celebrar uma cerimônia pagã ainda na moda hoje, a contemplação do pôr do sol. Nós Não. Desde o início do cruzeiro, andamos em zigue-zague pelo coração do Dodecaneso. Dada a longa disputa territorial entre a Grécia e a Turquia sobre esta parte do mar Egeu, não seria arriscado se desviássemos involuntariamente do curso. Não é problema se nos aproximarmos das águas territoriais da Turquia. Às vezes, as condições climáticas empurram-nos para águas turcas, mas posso assegurar-lhe que não é problema nenhum. É a mesma coisa quando barcos turcos se aproximam de águas territoriais gregas. No mapa, você pode ver a linha que separa os dois países.
Este lado é a Turquia. Este lado, Grécia. Mas como disse, não é problema se entrarmos em território turco. As casas na aldeia inferior foram construídas pelas pessoas mais ricas, os capitães do mar, que as usavam para armazenar esponjas antes de exportá-las para o exterior. Quanto mais alto você sobe, mais os bairros são de classe baixa. Mesmo hoje, há uma diferença entre a aldeia superior e a aldeia inferior. As pessoas que vivem mais alto gostam de festas. As pessoas da aldeia superior estão muito mais prontas para festejar do que as da aldeia inferior. Estou aqui há quase 26 anos, era marinheiro, trabalhava nos barcos.
Depois fui cozinheira e tenho este restaurante desde 2005. A vida aqui é ótima no verão, mas os invernos são muito duros. O grande problema são as instalações médicas. O hospital está em Rhodes e não é fácil chegar, especialmente com mau tempo. A noite desce sobre Simi e a estrela Viking. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. No mar, levar-nos-á a Lindos, no sul da ilha de Rhodes. Encarnada num promontório rochoso, a Acrópole de Lindos logo se torna visível da proa. Este é o primeiro livro que foi publicado em português e é o primeiro livro que foi publicado em português. Com sua longa praia curva, sua aldeia de casas acariciadas e sua bela fortaleza com vista para a Acrópole, Lindos é um dos locais de estradas mais populares. Depois de fazer algumas compras nas inúmeras lojas da aldeia, subimos a colina para visitar a Acrópole. Os mais corajosos vão subir a pé, os outros a burro. A Acrópole é um lugar lindo para visitar. Norte. Não.
Longe das lojas, desfrutamos da calma de uma época passada. É aqui que as mulheres continuam a antiga tradição de bordados de lindos. Alguns dos bordadores preferem trabalhar longe do tumulto dos turistas, mas outros exibem suas mercadorias bem no caminho que leva à Acrópole. Eu costumo bordar aqui desde pequena, com a minha mãe, a minha avó e a minha irmã. Os turistas vêm aqui há muito tempo. É por isso que aprendemos a bordar. Todos em Lindos fazem bordados, porque, além das mulheres, há também as mulheres. Além disso, não há outro trabalho. Então, todos fazem bordados para o comércio turístico. Jovens, velhos, todos fazem bordados. Quando eu era pequena, a minha avó dizia-me que todas as jovens noivas faziam o seu próprio vestido de noiva. Eles costumavam bordar tudo. Cortinas, por exemplo, coberturas, etc. Estava tudo crochê. Era para o dote deles. Mas tudo isso foi antes dos turistas começarem a vir. O que é isto com os turistas aqui? Se puder, se puder. Está quente. Este é o primeiro livro que eu escrevi e é o primeiro livro que eu escrevi. Construída no século VAC, a Acrópole de Lindos foi expandida durante o período helenístico. Então, quando os cavaleiros de São João chegaram a Rhodes, eles a transformaram em uma fortaleza, que foi então ocupada pelos otomanos até que eles partiram em 1912. No cume da Acrópole está o Templo de Atena. Olhando através das colunas, podemos vislumbrar a vasta extensão do Mar Egeu. Ligação entre Oriente e Ocidente, as duas margens do mundo helenístico, que durante milhares de anos, todos os governantes do Mediterrâneo Oriental procuraram moldar à sua vontade.